Estou dizendo isso porque quando assumi o governo do Estado, aí me lancei, terminei meu mandato de prefeito com 90% de aprovação. Legal. Ajudei a eleger minha sucessora, eu sou contra a reeleição. Então ajudei Você só ficou um mandato, então? Fiquei só um mandato. Ah, Eu não legal. concorri à reeleição. Interessante. Eu sou crítico da reeleição e já disse que... Até para presidente? Até para presidente. Sim. Eu já tinha dito que não ia concorrer a governador de novo, 2 vezes, né? Por reeleição, e vou cumprir isso, independentemente de qualquer coisa. Eu não vou concorrer à reeleição, porque eu sou crítico da reeleição. E aí ajudei a eleger minha sucessora. A primeira mulher a ser prefeita lá em Pelotas foi a minha vice-prefeita, que foi eleita logo em seguida de mim. Ali. Da hora. E continuou legal? Ou Também, cagou ela tudo foi igual? reeleita agora. A Paula é ótima, Aliás, a primeira e única mulher a governar uma das grandes cidades até agora, no Rio Cara, Grande que do Sul. pena, mas que foda. Mas é bacana. E pessoa super do bem. E aí o que aconteceu? Ela foi eleita com a maior votação da história da cidade. Né? E todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul, os prefeitos perderam as eleições com os seus candidatos. Só Pelotas elegeu. E aí isso o pessoal olhou e disse, poxa, o que aconteceu de diferente aqui em Pelotas? Né? E aí começaram a levantar meu nome para ser candidato a governador do estado. Eu não levava aquilo muito a sério. Como eu falei, prefeito de Pelotas já era, segundo alguns, para acabar com a minha carreira política, que dirá virar governador do estado. Mas aí se tu não queria ser reeleito, mas você queria continuar na vida pública, eu imagino. Então o caminho natural era governador, não era? Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente... Deputado também, tem outras coisas. A minha região não conseguia eleger deputado, por exemplo, deputado federal, que é uma peça importante para conseguir ajudar, conseguir recursos, investimentos, defender os interesses da região e tal. Mas tu pira no executivo mais do que no legislativo? Eu curto mais ser executivo. Pode crer. É onde, inclusive por gostar de executivo, é que eu saí da prefeitura, terminei meu mandato, e aí eu consegui um programa de estudante e visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Legal. E fui para lá estudar gestão pública, né, planejamento estratégico, gestão pública, liderança e tal, um programa de 6 meses, super bacana. Aprender muita coisa? Não, super legal lá, porque eles têm um programa, eles valorizam muito lá a questão da liderança, né, para a transformação. Então, essa formação do líder e, claro, planejamento estratégico e como é que você faz mudanças estruturantes, assim, toda a política para fazer as mudanças estruturantes. Né? Então, tinha aula lá com o ex-ministro da Fazenda do Chile, com hora. um ex-deputado que foi candidato a presidente da República Tcheca, entendeu? Foda. E é bacana porque a Universidade de Colômbia também te permite uma interação com gente muito diferente, entendeu? Eu me lembro que eu estava numa aula desse professor que era da República Tcheca, e o professor era da República Tcheca, eu era um brasileiro, e assistindo um grupo apresentar um trabalho sobre Benazir Bhutto, que era ex-primeira-ministra do Paquistão, e o grupo era composto por um nigeriano, uma chinesa, uma indiana. Então uma mescla ali. Que é bacana que Nova York tem isso, a universidade lá tem muito isso, né? Então você começa a entender assim a visão de cada um a partir das suas experiências, das suas realidades, né? Sobre os diversos temas. Então, super bacana do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista humano também, assim, dessa valorização dessas diferenças, que eu acho que é um negócio que a gente também tem que trabalhar muito. E depois que eu terminei lá esse programa, eu vim para São Paulo e aí comecei a fazer um mestrado na GV, aqui na Fundação Getúlio Vargas, em Gestão e Políticas Públicas. Comecei esse mestrado e aí começaram a me procurar mais sobre a questão da candidatura a governador. E aí eu aceitei o desafio, eu tive que trancar o mestrado, parei o mestrado PSDB e te fui procurou, concorrendo. os líderes do PSDB? Eu nem não sei lembrar direito como é que foi que começou, mas começaram algumas pessoas a me provocar. E aí, você não vai, considera ser candidato? Eu conversei com algumas pessoas que eu achava que podiam ser candidatos. Aí você falou, yes! Cara, médio, assim, porque, para você ter uma ideia, quando começou a surgir meu nome para governador, as lideranças empresariais lá da região, né, de Pelotas, vieram me chamar e dizer o seguinte, não, você não pode concorrer a governador, você tem que concorrer a deputado. Pô, é a nossa chance de eleger um deputado e você vai numa eleição super improvável para governador. Só que o clima foi melhorando e eu digo, não, vou lá, eu gosto do executivo, vamos encarar essa. E deu bastante certo. Bom, você está eleito. Então, estamos aí, né? E eu gosto do executivo. Né? Gosto de trabalhar com definição de políticas públicas. Sou, assim, o cara que preza muito política pública com base em evidência, entendeu? Acho que você não pode fazer política pública no improviso. Você tem que pegar dados, né? Analisar esses dados e para poder fazer um programa que seja
efetivo, eficiente, Até que para tem atacar um problema. até pra você ter uma forma de saber se deu certo ou não, né? É. Se você baseia em porra nenhuma... Isso parece elementar, né? Mas não é assim que funciona no Brasil, né? Ah, eu imagino. No Brasil é em cima da perna. Ó, tem que fazer o programa tal, X lá, bota um dinheiro e faz. E aí depois não se avalia a política pública, que também é fundamental. Você faz, né, você prototipa, assim, ó, vamos ver aqui, ó, tá dando Vê se certo, dá não tá certo. dando certo. Descontinua, então para, ó, não deu certo, não deu problema aqui, então para de botar dinheiro nisso e vamos bolar outro programa de outro jeito, até que se ache uma fórmula que se acerte. Mas no Brasil não, o orçamento é meio inercial, ou seja, Começou, fudeu. tá lá o dinheiro, e via de regra, se você perguntar, mas por que faz isso desse jeito? No serviço público você vai ouvir muitas vezes a resposta porque sempre foi assim. Então, mas sempre foi assim, não é a resposta, você tem que ter uma razão. Por que faz desse jeito e não de outro jeito, né? Então você tem que estar disposto sempre a questionar, a rever. Então eu gosto muito disso. E aí, só que também, de novo, né, alguns amigos me diziam, pô, você vai concorrer a governador do Rio Grande do Sul, estado que nunca reelegeu nenhum governador. Sério? Nunca reelegeu. Gostei desse estado. E vai continuar sem reeleger. E aí né? eu brinquei, exatamente, só se depender de mim vai continuar sem reeleger, porque eu não sou candidato. Mas, porque o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal do Brasil, né? É um estado que tem um desequilíbrio monumental entre a receita e a despesa. Então, Caralho, fudeu. e ele foi achando fórmulas de empurrar esse problema com a barriga, né? Foi se endividando, porque... Foi jogando tudo pra tu. o que faziam lá? Na década de 80. Na década de 80, o Estado podia emitir títulos da dívida, que é o que o Brasil faz aí, tem os juros, né, títulos da dívida pública e tal, que nada mais é com que, ó, estou lançando esse título que a gente vai remunerar daqui a 10 anos com 10% de juros, assim, assado. Os estados podiam fazer isso também, né, naquele período. E o Estado, então, foi se endividando. E ele ficou com dois problemas que a gente tem que administrar hoje. Um déficit, um desequilíbrio na aposentadoria, na previdência. Só para dar uma dimensão, o Estado tem 50 mil professores em sala de aula e tem 100 mil professores aposentados. Então você tem 2 professores aposentados para cada um que está na sala de aula. E a mesma coisa na Polícia Militar, em outros setores. O que significa, e a maior parte desses servidores não contribuíram para a Previdência, não há um fundo para remunerá-los. Nem existe a lógica de fundo na Previdência, né? Exatamente. É um negócio de, opa, você que tá jovem dá pro velho e pau no cu do É um próximo. sistema de repartição que chama. sim. Só que é o seguinte, tem 50 mil trabalhando e contribuindo e tem 100 mil ganhando. Então não faz fecha essa sentido. conta. É. Então o que acaba acontecendo? De onde que sai o dinheiro para pagar os aposentados? Do Tesouro. O que é o Tesouro? É o povo. É dívida. Com não, o povo com o seu imposto. Sim. A dívida foi naquele período lá. Só que hoje em dia, aí o que aconteceu? Você tem... Chega no Plano Real, 94, e aí o governo, para poder estabilizar a economia, o que ele faz? Uma das questões que gerava inflação, que pressionava a inflação os governos gastam mais do que eles têm dinheiro para gastar, e isso pressiona a inflação. Isso é um fator de inflação. Então tem que vedar que entes subnacionais, os governos subnacionais, possam se endividar. O que faz o governo federal? Ele encampa a dívida toda, ele traz a dívida toda dos estados para ele e os estados passam a dever para o governo federal. Então a gente tem uma dívida gigantesca com o governo federal, que está se pagando desde então, que não se termina de pagar. Quantos bilhões são? Você sabe? Cara, o estoque é, se não me engano, 70 bilhões de reais. Tá? Para um estado pagar sozinho. Sim, os maiores devedores são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quantos bilionários tem Rio Grande do Sul? Pega os 4 aí e a gente paga essa porra. Pois é, antes fosse assim, né? E aí o que acaba acontecendo então a gente tem um déficit na Previdência e que é mais ou menos o seguinte, né? Você está gastando dinheiro do presente, porque a gente paga... Como é que paga a aposentadoria? É a contribuição do servidor, mais a contribuição do Estado como patrão, e isso é insuficiente para pagar todas as aposentadorias. E aí entra o caixa, entra o tesouro. O tesouro é a arrecadação de imposto. Aí todo mundo reclama, o ICMS está alto, aquela coisa toda. Sim, mas aqui a boa parte do ICMS não é usado para pagar coisas no presente, é para pagar o passado que foi deixado por outros governos, que deram benefícios, vantagens para servidores, que incorporavam, levavam isso tudo para aposentadoria. Então você tem aposentadorias altas, né, e de um grande número de servidores sem ter fundo para pagar.